Olá, meu amigo, olá, minha amiga, paz e graça para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu estarei falando sobre Josué. Pessoal, a história de Josué é importantíssima, porém, muitas pessoas em todo o Brasil não conseguem fazer uma mensagem sobre Josué. Portanto, eu vou deixar detalhes importantíssimos para você fazer uma mensagem, formalizar um sermão, uma palestra ou um esboço. E os detalhes que eu vou deixar aqui são de suma importância. Alguns detalhes, provavelmente, você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, assista este vídeo até o final. Quando terminar de assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e divulgar também os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham pleno conhecimento da palavra de Deus. Pessoal, na história de hoje, eu estarei falando sobre a substituição, tá bom? Porque Josué substituiu Moisés. E o primeiro detalhe que eu deixo para vocês é o seguinte: Josué tinha dois nomes, exatamente. O primeiro nome é Josué, que significa o Senhor salva. E Moisés colocou o nome de Oséias, que significa o Senhor é salvação. E o nome Oséias, em hebraico, é escrito como Yeshua. E todo mundo sabe que o nome Yeshua é o nome de Jesus. Algumas pessoas recitam o nome dizendo o seguinte, Yeshua, mas o nome correto seria Yeshua, tá bom? Derivado de Oséias. Então, pessoal, Josué recebeu o nome de Oséias. E Oséias significa Yeshua. E o nome Yeshua ou Yeshua foi traduzido como Jesus aqui para o nosso português, tá bom? Então o nome Jesus é o mesmo Yeshua ou Yeshua ou o mesmo Oséias. Esse foi o primeiro detalhe. Josué tinha dois nomes. Josué também tinha esposa. A novela da Record, por exemplo, colocou o nome da esposa de Josué como Aruna, não é verdade? Mas a Bíblia não diz que o nome dela era Aruna. Na história também, você não vai encontrar o nome da esposa de Josué, nem mesmo nos livros mais antigos do mundo. Mas Josué tinha esposa e tinha filho, ou filhos, isto é bíblico. Ele mesmo falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, a novela da Record colocou o nome de Aruna na esposa de Josué, porque o nome Aruna é o nome dos hititas, que é uma geração de povos mais antigos do mundo, e esse nome Aruna significa deusa do mar. Tá bom, pessoal? Aruna, deusa do mar. É por isso que a novela da Record trouxe essa ideia aí de Aruna para mostrar a beleza dela. Josué, na verdade, ele era um judeu mestiço. Ele era parte judeu e parte egípcio. Tá bom, pessoal? Então Josué tinha dois sangues. Tá bom? Porque Josué era filho de José. Entendeu? Josué era filho por descendência de José. E José, que foi vendido como escravo para o Egito, casou-se com a egípcia. Então, José se casou com a egípcia e em suas gerações nasceu Josué. Então, Josué é um homem mestiço, sangue judeu com sangue da terra do Egito. Tanto é que a história diz que Josué era um baita de um negrão, não é verdade? E
ele tinha medo de ser rejeitado pela nação de Israel, uma vez que o povo de Israel, em sua maioria, eram morenos. E Josué era basicamente negro, tá bom? Como a história fala. Ele tinha esse medo de ser rejeitado pela nação de Israel. Então, Josué, na verdade, era egípcio. E Josué, ele trabalhava com Moisés lá no palácio de Faraó. Então, pessoal, a relação entre Moisés e Josué são de longas datas, tá bom? É por isso que Moisés colocou Josué como seu substituto, porque ele já se conhecia do palácio, tá bom, pessoal? Mas o que devemos entender, pessoal, é que existia uma diferença de idade muito grande entre Josué e Moisés, tá bom? Eles se conheciam, mas Josué era bem mais novo do que Moisés, como todo mundo sabe. A história diz que Josué saiu do Egito com 60 anos, viveu 40 anos no deserto, tá bom? E mais 10 anos na terra de Canaã. Josué então viveu 110 anos, 60 anos no Egito, 40 anos no deserto e mais 10 anos em Canaã, 110 anos, tá bom? Esse foi o período de toda a vida de Josué. É por isto que está escrito no capítulo 1 de Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta tu e este povo e passa o Jordão. Por que Deus explicou que Moisés estava morto? Porque, pessoal, estava pairando uma dúvida no meio do povo de Israel. Morreu ou não morreu? E todo mundo parou na estrada. E aí Deus se revelou a Josué, confirmando a morte de Moisés. E agora Deus estava dizendo que Josué seria o substituto de Moisés. Agora, o que podemos entender, pessoal, é o seguinte: como que Josué seria substituto de Moisés? Porque Moisés, na verdade, era manso, Moisés era levita, era esquibra, era músico, Moisés era ungido a rei no Egito, Moisés fez 42 sinais de grandes proporções. Eu vou repetir: Moisés fez 42 sinais, milagres extraordinários, de grandes proporções, tá bom? Então, quando Deus disse para Josué: Moisés é morto, a casa caiu. Tá entendendo? Quando Deus disse: olha, Josué, Moisés morreu, parece que o mundo desabou. E aí Deus falou para ele: você, Josué, vai substituir Moisés. Aí imagina o peso da responsabilidade. Tá entendendo? E aí, na verdade, Deus agora começou a ordenar. Várias ordenâncias foram aplicadas. E são essas ordenâncias que servirão como base para o nosso sermão. Porque tudo que eu falei anteriormente serve para a nossa introdução. Agora, nós vamos para o corpo da mensagem, tá bom? E o corpo da mensagem é o seguinte: primeiro, Deus disse: levanta. Levanta. Então, Josué estava caído, decepcionado, em dúvidas em relação ao corpo de Moisés, não é verdade? Então estava pairando conversas, fuxicos, dúvidas. Muitos diziam que Moisés voltaria, porque ninguém viu o corpo de Moisés para constatar a morte de Moisés. Então o povo dizia: Josué, fica na sua, porque o nosso líder é Moisés, ele vai voltar. E aí Josué estava indeciso, não sabia que posição tomar naquele momento. E aí Deus chega para ele e falou: Moisés é morto, morreu,
Deus confirmou, está morto. Está entendendo? Eu sepultei o corpo de Moisés. Aí Deus contou a história para Josué. Olha, Josué, por que ninguém viu o corpo de Moisés? Aí Deus começou a explicar. Porque quando iam enterrar o corpo de Moisés, o diabo chegou para tomar o corpo de Moisés. E eu arrebatei o corpo de Moisés, Deus falando, né? Eu arrebatei o corpo de Moisés e o escondi, tá bom? Agora Deus falou, levanta, você deve se levantar. Então o primeiro tópico é o seguinte, a palavra de Deus vem para levantar. Então se você está caído, o primeiro tópico para a sua vida hoje é o seguinte, levanta, levanta, Deus quer te usar, mas você caído da forma que você está, com dúvidas, desta forma, Deus não tem como te usar. Então, o primeiro tópico da mensagem é, levanta, levanta porque Deus não gosta de falar com pessoas caídas. Na verdade, Deus fala com pessoas caídas, no chão. Mas, quando Deus fala com pessoas caídas, Deus fala dando ordem, levanta, tá bom? Só depois que você se levantar é que Deus vai te revelar, tá bom? Então, meu amigo, hoje, você que está caído, está recebendo uma ordem de Deus. Levanta, põe a sua casa em ordem, porque Deus quer te revelar coisas profundas. Então, o primeiro tópico é, levanta. O segundo tópico, levanta você e este povo, tá bom? Porque tem pessoas que querem se levantar, mas querem deixar o próximo no chão. Não é verdade? Tem pessoas que são daquele tipo de puxar tapete. Ele quer levantar, mas ele se levanta pisando nas outras pessoas. Então ele forma escadinhas de pessoas e sai machucando todo mundo, né? Pisa no ombro, pisa na cabeça e forma escadas. Não é verdade? Por isso, Deus diz, levanta você e o povo. Você não pode se levantar e deixar o povo caído. Está entendendo? Você não pode pensar somente em você. Este é o segundo tópico, tá bom? Você não deve pensar somente em você. Levanta você e o povo. Ou seja, Deus está falando de parceria. Deus está falando aqui de unificação, de unidade. Deus está falando aqui de companheirismo. Está entendendo? Deus está falando aqui de pessoas que puxam o tapete das outras pessoas na igreja. Pessoas que gostam de pregar, mas falam mal das outras pessoas. Pessoas que gostam de cantar, mas falam mal das outras cantoras. Então Deus está falando, levanta você e o povo. Tá bom? Terceiro, passa o Jordão. O terceiro tópico, passa o Jordão. Porque o Jordão é o lugar de decisão. Exatamente, é a divisa. Então Deus não quer que você fique do outro lado. Você tem que passar o Jordão. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Deus está dizendo, você não pode ficar nessa indecisão. Você tem que tomar uma posição na sua vida e entender que Deus precisa cumprir a promessa. E qual foi a promessa de Deus? Foi de te abençoar na terra prometida. Mas você não quer passar o Rio Jordão. Você prefere ficar parado, não é verdade? Ou você prefere passar sozinho. E isto é um problemão, não é verdade? Aí Deus está falando, passe o Jordão, passe a divisa, tome posse da terra que eu te entreguei. Aqui, nesse texto, é como se Deus estivesse dizendo, passe o Jordão, tome um banho. É no Jordão que é o lugar do banho. No Jordão é o lugar do batismo, tá bom? Deus está falando, tome um banho. Você que quer ser próspero, tome um banho, passe o Jordão. O banho aqui é espiritual, tá bom? Porque tem muitas pessoas sujas, como Naamã, que foi batizado no Rio Jordão. Então Deus falou, passe o Rio Jordão, seja batizado. O que é batismo na Bíblia? O que é o Jordão na Bíblia? Nova criatura. Aqui Deus está falando, Josué, levanta e vai tomar banho. Levanta e vai se batizar. Levanta e vai se tornar uma nova pessoa. Está entendendo?
tudo isso, pessoal, serve para você aplicar em sua mensagem, tá bom? Você precisa passar o Jordão, se transformar em uma nova criatura. Aí, pessoal, Deus falou: onde você colocar os seus pés, eu te darei. Porque os pés fala de aliança. Os pés fala de missão. É por isso que Deus falou para Moisés: tira os sapatos dos pés. Porque sapato ou os pés fala de aliança. Aí Deus falou para Josué: onde você colocar os pés, eu formo uma aliança com você. Tá bom? Então, aqui os pés está falando de pacto. Você vai entrar na terra de Canaã dentro da aliança, dentro do pacto. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas estão fora do pacto. Tem muitas pessoas que são evangélicos, mas não são cristãos. Exatamente. São evangélicos, mas não são salvos. Estão dentro da igreja, mas não estão caminhando para a Nova Jerusalém. Tá bom? Então Deus disse para Josué: onde você colocar os pés com a aliança, os pés com o pacto, é seu. Aí Deus falou: desde o deserto, o primeiro ponto aqui é o deserto. Porque o deserto é faculdade de cristão. Porque tem gente que quer o milagre fora do deserto. Mas aqui Deus está falando: Josué, o primeiro lugar é o deserto que você vai conquistar. Porque é no deserto que você vai amadurecer. É no deserto que você vai ter experiência. É no deserto que eu vou te sustentar com a provisão lá de cima. Tá bom? Deus quer que você seja dependente dos céus. É por isso que está falando. Primeiro lugar é o deserto. Segundo lugar é o Líbano. Deus falou para Josué: onde você colocar os pés, eu tenho te dado. Desde o deserto é o primeiro. Depois o Líbano. Líbano fala de árvores gigantescas para a construção de tabernáculos, de templos. Então, o primeiro lugar é o deserto. O segundo lugar é o Líbano, que fala de estrutura. Então, Deus quer te estruturar, tá bom? Aí vem: eu te darei o deserto, o Líbano e o Eufrates. O Eufrates fala do primeiro amor. Tá entendendo? A primeira terra. Porque foi lá no Eufrates que Abraão nasceu, não é verdade? Foi lá que Abraão foi criado. Então, Eufrates, o rio Eufrates, ou o rio Tigre também, falam sobre primeiro amor. Fala de criação. Então Deus estava falando: te darei o deserto, primeiro. Segundo, te darei o Líbano, construção de templos. Terceiro, te darei o primeiro amor. Te darei as primeiras terras. Aí quarto, te darei as terras dos hititas, que significa a terra da sabedoria. Olha que legal. E eu te darei as terras até o Mar Grande. O Mar Grande fala de ponto geográfico, tá? Em grande escala. Aqui Deus estava falando para Josué que o milagre seria muito grande, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu estou terminando o vídeo e você vai voltar o vídeo e vai pegar um papel e uma caneta e vai fazer a introdução e o corpo do sermão em tópicos, tá bom? Primeiro aqui é levantar. Segundo é levantar o povo também. Terceiro é passar o Jordão. Quarto é entrar no deserto, tá bom? Para amadurecer. Quinto é entrar no Líbano para colher árvores, para a construção de templos. Aí sexto é entrar no Eufrates, que significa primeiro amor, tá bom? Aí vem a terra dos hititas, que é a terra da sabedoria, e por fim vem o Mar Grande, que fala de navegação,
que fala de grandes estruturas, pescarias, prosperidades e uma série de outras coisas, tá bom? Você vai fazer o seu sermão e vai pregar na igreja, mas antes de você pregar, você tem que viver, tá bom? Não adianta você pregar uma coisa que você não esteja vivendo. Então você vai primeiro viva esses detalhes, tá bom? Não se esqueça também de falar que os detalhes da introdução são detalhes históricos, importantíssimos. Inclusive, esses detalhes são de níveis hebraicos, aramaicos, gregos, latins, tá bom? E esse livro aqui, A Revelação Completa de Gênesis, tem esses detalhes em hebraico, em aramaico, em grego, em latim. Então, se você quiser crescer na graça e do conhecimento ainda mais, você adquire esse livro com 700 páginas e mais de 1000 detalhes que a maioria das pessoas nunca ouviram falar. Então adquira este livro imediatamente. Pessoal, é um dos melhores livros do Brasil e esse livro está na promoção. E aqui do meu lado tem o número do meu telefone para você ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp, tá bom? Aqui na descrição tem o link para você saber mais sobre este livro. E eu já quero louvar a Deus por você que já adquiriu o livro, as apostilas. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723.